Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia dessa semana. Confesso que gostaria de estar presencialmente com vocês, mas infelizmente estamos ainda nesta condição de pandemia, né? Pessoal, nós vamos começar pelo capítulo 1, Noções Espaciais, do livro didático de vocês. Eu acredito que vocês já receberam. Nós vamos começar falando apenas da forma da Terra, página 12. Né? Eu vou tentar ser resumido, pessoal, porque a aula de geografia é apenas uma aula por semana. Então a ideia era que fosse uma aula bem rápida, né? Bem breve. Tá bom? E eu não sei se eu consigo. Eu estou tentando me adequar para deixar o menor possível, né? Mais breve possível. Não sei se hoje eu vou conseguir. Vamos observar como é que vai ser, tá bom? Eu vou apresentar a tela. Pessoas, o objetivo da aula é entender a origem da Terra e sua esfericidade. Por que ela é esférica? Ela não é plana. Precisa estudar um pouquinho mais. Há quem pense que a Terra é assim, ó. E quando você vem, aí lá depois dos mares, quando terminam os mares, aí você chega num local que chega no inferno, sei lá. Não sei o que as pessoas pensam, não, gente. Mas quando se chegou à conclusão de que a Terra era esférica, pessoal, não foi não. Às vezes as pessoas pensam que ciência é igual conversa de esquina. Eu acho que a Terra é assim. Eu acho. Gente, ciência funciona dessa forma. Você levanta dados, você levanta hipóteses, você faz conferência de informações. Seguindo então, nós vamos entender a esfericidade da Terra, sabendo que a Terra não é plana, ela é esférica, não redonda, perfeitinha, igual uma bola, sei lá o que for. Não, gente. Como está apresentado aí na nossa representação aí, né, pessoal? A Terra ela não é tão perfeitinha assim, não, né? Ela tem meio oval. O título do capítulo é Noções Espaciais, é o capítulo 1, tá bom? Parece uma bila. E no finalzinho nós temos as duas questões do nosso formulário valendo a nossa frequência, tá bom? Vamos seguindo então aqui com o nosso slide, a Terra e sua formação. Eu não sei o que é isso, né, que a pessoa escreveu aí. Bem, a Terra surgiu há aproximadamente, pessoal, 4,6 bilhões de anos. Não é nem milhões, é bilhões de anos, pessoal. É tanta coisa que a gente não consegue nem processar isso, pessoal. A nossa história de vida, por exemplo, mal chega aos 100 anos, né, pessoal? Então a gente é como um pum, é quase uma flatulência aí no espaço. Um nada, né? Mas a Terra não, é 4,6 bilhões de anos, ok? Seguindo. No início ela era uma bola, entre aspas, incandescente que foi se esfriando ao longo de milhões de anos. Se alguém aqui na sala é né, igual aquelas histórias lá do... como é o nome daqueles filmes, pessoal, que tem uns bruxos... Não, tem uns vampiros e tal, que eles vivem milhões e bilhões de anos e tal, né? Não sei se tem alguém aqui louco assim. O terceiro pontinho, formaram-se com o passar do tempo a atmosfera. Isso tudo foi muito devagar, muito processual, pessoal. Para se formar a atmosfera, primeiro se formou alguns organismos vivos na água que começou a se formar. Primeiro a água, depois os organismos vivos que começaram a formar oxigênio, lançar oxigênio na atmosfera. Esse oxigênio foi se acumulando e se formando a atmosfera, que depois foi formando o ciclo da água que tem o nosso planeta hoje. É um processo muito longo, tá bom? Aí ele mostra essa sequência, né? A atmosfera, depois os mares e oceanos, bem como as primeiras rochas. Nós vamos ver o quarto pontinho, diz assim: em seguida as primeiras formas de vida surgiram nos mares e oceanos, até nós termos a forma de vida que nós temos hoje. Inclusive ontem o homem conseguiu colocar uma sonda diferenciada, parecendo assim um drone,
em Marte, né? Levou, parece que, não sei se foi 9 meses, 8 meses, alguns meses. Não, é só onda, viu? Eu fico só chiando aqui, mas é nada a ver, não tem nada a ver com carioca, porque acho que eu convivi com uma carioca muito tempo e eu fico nessas besteiras, mas não tem nada a ver. É só frescura, nada a ver. Seguindo, olha, nós temos essas imagens de como é que se deu o processo de formação da Terra. A gente era só uma bola de fogo. Então acho que não tinha nenhum bruxo dessa sala lá não, né? Nenhum vampiro nessa forma de vida que era aqui não, ó. Por quê? Porque não tinha como se desenvolver nada na Terra nessa forma de vida aqui, não. Nessa forma da Terra, quer dizer, né? Depois, ó, na segunda imagem aqui, a segunda imagem, nós temos essa bola de fogo se resfriando, até chegarmos à nossa terceira imagem aqui, tá bom? É o que nós temos hoje. A atmosfera primitiva, ela era composta de gases tóxicos. Acredita-se que a água existente no nosso planeta tenha sido proveniente de cometas que se chocaram com a Terra, que eram formados por gelo. Gente, nós tínhamos a Terra, então, nessa primeira bola aí, essa bola de fogo. Lá no interior da Terra nós temos muito ferro, muito níquel, e isso vai boa pergunta, Adeilson, né? Eu vou responder agora, né? O colega disse assim, responde agora, professor, tira nossa dúvida, né? Bem, pessoal, um geólogo, que é uma pessoa que estuda as rochas, os minerais da Terra, eles desenvolvem técnicas em que, se ele pegar uma rocha, eu não tenho nenhuma rocha aqui, mas vamos dizer que fosse esse controle, essa rocha, ela vai apresentar algumas camadas. E eles observaram que essas camadas, elas tinham composições diferentes, elas tinham estruturas diferentes. Portanto, supõe-se que a crosta terrestre, que é formada por rochas e por terra, aí, sei lá, pó, né? Ela vai se sobrepondo com o passar do tempo, vai se sobrepondo. E aí, essas rochas, essa terra que vai se sobrepondo, isso a gente vai estudar na formação das rochas. A formação das rochas, ela ajuda a explicar a formação também de quando era uma bola e virou isso que nós temos hoje. Eles vão estudar cada uma dessas camadas, e em cada uma dessas camadas dá para se especificar, eu acho que essa palavra não foi adequada, dá para se identificar a idade de cada uma dessas camadas e fazer-se uma suposição de que atmosfera nós tínhamos em cada um desses períodos, tá bom? E sobre essa questão da Terra antes ser um pontinho, que explode e vira esse condensado, essa bola de fogo e tal, já é outra teoria. É a teoria de que o espaço ele está expandindo. E aí você observa pelas matérias, pelos objetos que formam as matérias, mas você observa também isso a nível de astronomia, né? Aí os caras já estudam a questão do universo, que ele está expandindo, dando a ideia que em algum momento ele foi apenas um ponto. Assim como a Terra, né, gente? Um dia nós fomos apenas um continente, um único continente, e esses continentes eles estão se afastando. Isso nós vamos ver mais à frente, essa teoria. Então, é a partir do estudo dos minerais, tá bom? Que se supõe, né, faz o estudo da composição desses minerais e chega à conclusão de como era a Terra e a idade dela, pessoal. Nós não fazemos essa suposição, as pessoas hoje, claro que no nosso tempo de vida, né? Você olha para alguém e diz, bem, eu acho que essa pessoa tem 20 anos. Outra pessoa, isso aqui tá acabado, eu acho que ela deve ter uns 50.
Então você olha traços do rosto, você olha a questão, por exemplo, Silvio Santos, né? O Silvio Santos, ele faz aquelas coisas, né? Estica tudo e tal. Mas se você olhar a mão dele, né, quando ele está apresentando alguma coisa, quando ele está segurando ali uma telecena, sei lá, uma coisa, que você vai olhar a mão dele, na mão eles não fazem plástica, né? Geralmente as plásticas são feitas apenas nos rostos, né? Na face. Claro que você pode fazer em outras partes do corpo, não estou dizendo que não possa. Mas aí, pelas características, né? Se a pessoa fizer plástica, você vai procurando outros cantos do corpo, né? Se a pessoa vai ter uma papadinha, né? Como eu já tenho aqui, o negócio cabelo é um pouquinho, mas eu já tenho, né? Se ela tem muito pé de galinha, se tá tudo caído e tal. E aí você faz suposições. Você estuda analisando, observando a matéria, que nós somos matéria. Entendeu? Agora, os geólogos, eles se especializam para identificar isso nas rochas, nos minerais. Dá para identificar a idade da Terra a partir dessas camadas dos minerais. É complexo? É. Vocês podem se interessar por isso e estudar isso? Podem. Podem pesquisar mais? Podem. Técnicas de como identificar a idade de um mineral? Uma árvore, muito bem. Uma árvore, se você cortar, que eu não indico ninguém cortar, por favor, não façam isso. Mas se uma árvore ela for cortada no tronco e ela ficar só o talo, o que acontece? Você vai identificar círculos diferentes, né? Vários círculos no tronco, identificando a idade também daquela árvore, porque geralmente cada círculozinho daquele é mais ou menos equivalente a 1 ano de vida daquela árvore. Então, eu não vou indicar que saiam cortando árvores para fazer isso, mas digamos que madeiras menores, coisinhas menores, que vocês possam, ou algum tronco que vocês encontrarem por aí já cortado, vão olhar o troncozinho ali, entendeu? Que você vai ver as camadinhas, tá bom? Que bom, entenderam, show de bola, né? Que pode ser que alguém se interesse de estar estudando isso, né? Esse tipo de coisa. As primeiras rochas se formaram pelo endurecimento do magma. Essa bola de fogo que antes nós éramos formados só por essa bola de fogo é o que hoje é o magma, né? Às vezes a gente não vê passar na TV, né? Vulcões soltando, né? Aquelas. Quer dizer, antes era só aquilo. Quer dizer, na hora que aquele magma sai, que ele se resfria, ele vira uma rocha de novo. A minha rocha tá meio esquisita, né? Uma rocha branca, né? O exemplo, claro. Ok? Com as primeiras rochas, surgiu o primeiro grande continente, que daqui a pouco a gente vai ver, era chamado de Pangeia. Daqui a pouco a gente vai ver uma animação mostrando como era que era isso, tá bom? Seguindo a formação aí, pronto, ó. Para mostrar, se você tiver alguma rocha que tiver mostrando as risquinhas, né? Geralmente uma cor e outra cor, tá bom? Aí você pode estar mostrando aqui pra gente. Gente, observem aí a formação dos continentes. Olha o movimento aí. Antes a gente era uma formação só, uma coisa só, e depois isso foi se expandindo pela ação do magma lá embaixo, ó. Começa aí, ó, tudo juntinho. Como é que se estuda isso? É porque se percebeu que o planeta inteiro, gente, os continentes, eles parecem quebra-cabeça. Se fossem voltar e colocar ele de volta nos lugares, por exemplo, esse cantinho do Brasil com esse outro canto aí da África, aqui, ó, esse canto aqui, ó, se fosse colocado de volta, eles viram que encaixava. Mas foi só isso? Não. Eles observaram que lá na África e nesse cantinho do Brasil, nós temos praticamente as mesmas rochas, a mesma vegetação, as mesmas características naturais e até algumas espécies animais, né? Então eles observaram como é que esses materiais tão distantes, né, conseguiram se desenvolver. Aí eles observaram, então, a ideia é que um dia tudo isso foi uma coisa só, que é a Pangeia, ok? Beleza?
A Terra por dentro. Gente, coloquei poucos slides. A ideia é que a gente já esteja se aproximando já do fim, tá bom? A Terra é quente por dentro, mesmo sendo de um azul intenso e aparentemente frio quando ela é observada do espaço. Quer dizer, quando a gente observa do espaço, a Terra parece tão fria, né, azulada e tal, por causa da água dos oceanos, mas dentro ela é quente. Abaixo da superfície nós temos a litosfera, a camada de rochas, tá bom? Rochas sólidas e rochas nesse estado pastoso que é o magma, ou crosta terrestre. Estão o manto e o núcleo. Deixa eu repetir a leitura que eu me perdi. Ó. Abaixo da superfície, chamada de litosfera ou crosta terrestre, estão o manto e o núcleo, camadas internas e bastante quentes. São essas camadas que fazem que os continentes se afastem. Vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui abaixo, ó, que o magma ele fica fazendo um movimento assim de abrir, então ele fica distanciando os continentes. E é nessa área onde ele está abrindo que ocorre a saída de lavas nos vulcões. É ali que vai surgir aquelas montanhas e tal. A camada de ozônio já é outra situação da atmosfera. A gente vai estudar também. Quando a gente for estudar a atmosfera, a gente entra assim nesse assunto, coleguinha. Então, nessa área também que ocorre essa separaçãozinha aí, também, gente, ocorre também terremotos. Porque na hora que essa estrutura rochosa se move, é a hora que ocorre o terremoto. Então, tem áreas que estão constantemente sendo movimentadas, tendo pequenos terremotos. E uma vez por outra, esse terremoto também ocorre de forma mais veloz, mais intensa, né? Tipo o Japão. O Japão, eles são acostumados, é tipo uma coisa normal. Eles estão sempre lá em movimento, só que movimento baixo. Agora, tem hora que é aquele movimento mesmo que derruba tudo e tal, né? Aí também ninguém aguentaria viver num lugar que fosse aquele movimento intenso direto, né, gente? Eu acredito que é isso, gente. Olha, foi só esse iniciozinho que eu queria apresentar para vocês, tá bom? Sobre a formação da Terra, né? Como que se deu. Antes éramos nesse formato, essa bola de fogo, recebemos essa água através dos cometas, essa crosta se resfriou. O colega perguntou aqui, ó, quando o magma da Terra se aquece, ele cria os terremotos e acende os vulcões? Não é bem assim. Vamos explicar. O magma, ele está lá, direto, tá bom? Em constante movimento. Agora, as rochas é que uma hora ela se movimenta, uma hora ela se dá uma aquietadazinha. Aí depois movimenta de novo, dá uma aquietadazinha. Mas o magma lá embaixo está sempre em movimento, tá bom? Você perguntou também, ele cria os terremotos. Não, o terremoto é quando há movimento da crosta em cima da Terra. Porque assim, o magma ele fica todo o tempo forçando essa crosta para se movimentar. Mas tem hora que essa crosta ela chega num local que ela para, ela bate com a outra estrutura e ela para. Porque nem todo movimento é igual, tá bom? Vai ter uma área da Terra que vai estar fazendo assim, aí vai ter outro canto ali que vai estar também fazendo esse mesmo movimento. Então vai ter uma rocha que vai daqui desse meio, assim, e uma rocha que vai vir ali de baixo, do contrário. O que acontece? Vai ter um choque. E é que ajuda a formar também as grandes montanhas, né? Quando ocorre esse choque, né? Forma assim. Claro, durante muito tempo, gente, quando ocorre um terremoto, sobe a montanha só um pouquinho, questão de centímetros, mas durante milhões e milhões de anos, centímetro em centímetro, nós temos o Himalaia, nós temos a Cordilheira dos Andes, que é hoje, né? Porque como a gente já viu, a idade da Terra, menino, é coisa de louco. Então não dá pra gente estudar tudo isso simplesmente observando, sendo que a gente vive em torno de 100 anos. Mas se a gente for observar os materiais, as rochas, as camadinhas, estudar lá cada estrutura, é que a gente chega a essas conclusões, tá bom? Mais alguma